Olá a todos, hoje vamos pegar num caso de estudo já nosso conhecido e criar o nosso sistema de autenticação do projeto Notificador de Tarefas. Até o momento este é o nosso formulário principal e o nosso formulário de entrada será este que irá fazer a autenticação. Relembrando que iríamos utilizar a base de dados, nesse caso a tabela alunos concretamente, que tem pequenas informações sobre o utilizador e com base nesta tabela iríamos fazer sim a autenticação para o nosso sistema. Vamos querer controlar que operações podem ser realizadas no nosso sistema, por isso vamos definir níveis de acesso. Vamos definir um nível designado por normal, com acesso às simples operações de consulta, outro de editor, que este sim que permitirá a manipulação de registros, como inserir, atualizar e eliminar, e depois um mais avançado, um que vamos designar por administrador, que possibilitará gerir e configurar todo o sistema. Para isso, vamos começar por adicionar um módulo à solução. Este módulo servirá para definir as variáveis globais que vamos utilizar no nossa aplicação, assim como dar-lhe valores iniciais, de modo a garantir o funcionamento correto da aplicação. Vamos começar por declarar as variáveis globais do utilizador. Assim que ele faça a sua autenticação, o seu ID que está associado na base de dados irá ser armazenado, assim como o seu nome e o seu nível de acesso. Garantimos assim que todas as funcionalidades que iremos dispor na nossa aplicação estejam de acordo com o nível de cada utilizador. Vamos também declarar as variáveis globais da aplicação. Como exemplo, vamos declarar aqui uma variável para receber a data atual do sistema e depois para exibir. Esta será a variável global, strdata, e vamos utilizá-la no nosso formulário inicial. No status strip, vamos inserir aqui uma label, status label. Vamos indicar que no seu texto será data atual, só para podermos em modo design verificar qual será o conteúdo a exibir. E agora vamos também alterar o respectivo nome para um nome mais curto. Para que esta label do status strip receba a informação, precisamos também de indicar que ela vai receber a data atual do sistema, que está armazenada na tal variável global strdata. Para isso, precisamos de, no arranque do formulário, portanto, no load, data.text ser igual a str. Assim, quando o formulário inicializar no arranque, há de também automaticamente preencher com a data atual que vem da variável global. Depois iremos criar um mecanismo de relógio que permite-nos alterar esta data e eventualmente podemos colocar isto em formato de data-hora para termos um relógio. Para verificarmos como funcionam as variáveis de sessão ou globais da aplicação, vamos no nosso formulário principal adicionar um novo item de menu, vamos chamar-lhe User, que há de ter as seguintes opções: o meu perfil e terminar sessão. O que se pretende é que este item de menu não esteja visível quando o utilizador não esteja autenticado e que seja visível quando o utilizador estiver autenticado no nosso sistema. Vamos também colocar aqui outro item, que é o sobre, para abrir um formulário com os créditos da aplicação. Vamos colocar nenhuma restrição para este menu, significa que qualquer utilizador poderá aqui clicar e exibir o seu conteúdo. Vamos adicionar um novo item.
e vamos escolher aqui na categoria Windows Forms o sobre box, que será o nosso About, que será um formulário já pré-formatado que conterá alguma informação sobre a aplicação. Nós queremos que este menu seja visível a qualquer momento, portanto não é necessário termos este procedimento. Será assim necessário configurar o que está para o utilizador. Vamos aqui no início fazer isso mesmo. Vamos então fazer um teste. If a seção do nível do utilizador for igual a 0, queremos que o respectivo menu, o que se chama user strip menu item .visible seja false, e poderemos forçar, porque no início ele poderá estar ou não visível, não queremos que ele esteja visível. Caso o utilizador esteja autenticado, ao dizer que está visível. E o passo seguinte será, de facto, fazermos o processo de autenticação. Lembrando que temos este é o nosso formulário, criado também automaticamente, e como todo o formulário automático tem um conjunto de informação já preenchida ou colocada, neste caso apenas documentário, vamos eliminar isto e no fundo trabalhar os dois botões. O cancela é fechar no fundo o formulário e vamos trabalhar aqui quando o utilizador pressionar no botão OK. O nosso processo de autenticação baseia-se em o utilizador digitar um nome de utilizador, o login e uma senha. Depois será verificado na base de dados, mais concretamente na tabela de utilizadores, se existe um registro com essas mesmas credenciais. Assim, para utilizarmos uma base de dados, necessitamos de utilizar um Data Provider, que é o processo para estabelecer uma ligação com base de dados, para executar comandos SQL e também recuperar os resultados dessa mesmas queries. Vamos utilizar o SQL Client como nosso Data Provider. Vamos então fazer agora o processo de criar as variáveis de ligação. Uma variável string será a variável de ligação. Para isso vamos ao notificador de tarefas, suas propriedades, e nas configurações vamos copiar este valor que está aqui, que utilizamos para definir a ligação à nossa base de dados e que originou este data source também, este dataset. Vamos então copiar toda esta linha, esta configuração, vamos colocar dentro da própria string. Seguidamente vamos criar uma outra variável Estas são as duas variáveis que vamos precisar para a ligação. Como a ligação a uma base de dados pode ser uma tarefa que seja bem ou mal sucedida,
Vamos utilizar então um bloco de tratamento de erros. Vamos então exibir uma mensagem de erro caso a nossa ligação seja mal sucedida. Portanto, fazemos o try a ligação e o catch para a exceção. Enviaremos uma mensagem a dizer que erro de ligação à base de dados. Para que o código não continue em caso de erro, vamos indicar que queremos terminar o procedimento. Temos um exit. Vamos agora escrever o comando necessário para executar a instrução SQL à nossa tabela. Vamos fazer um select. Vamos relembrar que na nossa base de dados temos a tabela aluno, que foi definida como a tabela para guardar o registro de utilizadores. E vamos concatenar com o resultado que vai ser digitado pelo utilizador no campo do formulário. Nesse caso aqui, o username textbox e vai na password textbox. Temos o comando, agora falta-nos armazenar o resultado da execução deste mesmo comando. Para isso vamos utilizar um data reader. Vamos a fazer de facto uma leitura à base de dados em que vai fazer a execução desse comando. O código seguinte será para nós obtermos o resultado da nossa execução do comando. Vamos criar uma variável booleana em control e vamos percorrer tudo o que nos foi devolvido pela execução que está armazenado no nosso data reader. Verificamos primeiro se tem linhas. Se tiver, significa que foi encontrado um registro que corresponde ao nosso login e à senha que estamos a procurar através do formulário de autenticação. Estes serão então os dados que vamos armazenar na variável global, o nome, o seu user ID e aqui o nível. Como inicialmente na nossa tabela não prevemos a questão dos níveis, vamos aqui forçar o nível 1 apenas para diferenciar de um utilizador que não esteja autenticado, ou neste caso um acesso sem feito o login. Depois encerramos a ligação e agora vamos fazer o resto do processo. O resto do processo será interagir com o utilizador. Caso esteja sendo encontrado um registro na nossa base de dados, iremos ajustar o menu User, que definimos para como oculto. Vamos alterar com o nome que está na variável do sistema agora que nós escolhemos o nome e vamos também alterar a propriedade visível para tudo, de modo que ele seja visível, e fazemos um refresh, ou seja, uma atualização do próprio formulário inicial. Caso não tenha encontrado nenhum registro, significa que não existe o utilizador, ou pelo menos o utilizador e a senha não coincidem com o que está registado na base de dados. Vamos agora fazer o debug ao nosso projeto, verificar se existe algum erro e ver como se comporta a nossa aplicação até o momento.
Temos o splash screen e temos aqui o nosso login de entrada. Vamos reparar que temos aqui apenas o menu ficheiro e o sobre. Esquecemos de ativar esta opção, vamos fazer isso. E neste momento tenho aqui o formulário de autenticação. Vou dar as credenciais. Vou falhar a primeira autenticação. E agora vou dar a senha correta. E se repararam, o meu menu aparece agora ajustado com o nome do utilizador e com estas duas opções. Falta-nos só a questão do menu About não estar a ser exibido. Facilmente fazemos isso. Seguinte. Vamos novamente. Debug. Mesmo que não esteja autenticado, como não damos nenhuma restrição neste menu, haverá ser então o nosso About. E assim concluímos o processo de autenticação do nosso projeto. Até ao próximo vídeo.